Correção do módulo 4, praticando aprendizado, turma do 6º ano, professora Ana Paula. Tá? Eu vou lendo as questões e vou explicando para vocês o passo a passo. A primeira questão pede que a gente escreva o que se pede. Na letra A, ele quer os múltiplos de 3 compreendidos entre 20 e 40. Compreendidos significa estar entre. Então, eu quero o conjunto dos múltiplos de 3, mas não todo o conjunto, até porque o conjunto é infinito. Eu quero apenas alguns números. Eles estão entre 20 e 40. Então, nós vamos começando a sequência dos múltiplos de 3. Como que a gente faz? 0, 0 mais 3, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, e aí nós vamos. Quando a gente chega no 18, 18 mais 3, 21. E a partir daí que a gente começa. 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27. 27 mais 3, 30. 30 mais 3, 33. 33 mais 3, 36. E 36 mais 3, 39. Por que eu não vou além? Porque 39 mais 3 é igual a 42. E eu quero entre 20 e 40. Ok? O mesmo nós vamos fazer para a letra B, que são os múltiplos de 5, que estão entre 31 e 53. A tabuada de 5 é aquela mais fácil, né? Que vocês vão de 5 em 5. Então, a gente tem 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. A partir daí, a gente começa. 35, 40, 45 e 50. Então, a gente para por aí. Na letra C, mesmo processo. São os 10 primeiros múltiplos de 15. Agora eu quero apenas os 10 primeiros. Então, a gente sempre começa com o 0. 0. E aí, a gente vai somando 15. 0, 15, 30, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 e 135. Já tem 10. Lembra que é contando de 15 em 15. Na letra D, a gente já tem um pouquinho diferente. A letra D pede o primeiro múltiplo de 13, que é maior que 260. Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se 260 é múltiplo de 13. Como? Nós vamos dividir 260 por 13. Deu o resto zero? Beleza, ele é múltiplo. Se ele não tivesse dado o resto zero, ele não seria múltiplo. No nosso caso aqui, ele é múltiplo, ele deu o resto zero. Se ele é múltiplo, para eu descobrir qual é o próximo, basta eu somar 13. E aí eu vou ter o próximo múltiplo. Então, 260 mais 13 é igual a 273, que é múltiplo de 3, então é a nossa resposta. Vamos passar para a próxima questão. A questão número 2 pede para que a gente observe esse retângulo. E nesse retângulo a gente tem alguns números. E nós vamos retirar alguns números de acordo com as opções. Então, observe os números abaixo e responda o que se pede. Os números são 120, 78, 69, 45, 248, 93 e 1326. Na letra A, qual que eu quero? Quais são os múltiplos de 2? E o que a gente vê nos critérios de divisibilidade? Para ser múltiplo, ou melhor, para ser divisível por 2, os números têm que ser par. Então, todo número par é múltiplo de 2. Então, nós vamos olhar. Primeiro, quais são os números pares? São números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, nós vamos olhar para o nosso conjunto ali e nós vamos retirar todos os pares. Quais são? 120, 78, 248 e 1326. Na letra B, o que ele está pedindo? Os múltiplos de 3. Para ser divisível por 3, o que tem que acontecer? A soma dos algarismos tem que dar um número múltiplo de 3, ou seja, um número que está na tabuada de 3. Então, vamos fazer o passo a passo. 120 é divisível por 3? É, porque 1 mais 2 é igual a 3. Então, ele entra na resposta. 78 é? É.
7 mais 8, 15. 15 é múltiplo de 3. 69 é 6 mais 9, 15. 15 é múltiplo de 3. Então, ele também entra. 45, 4 mais 5, 9. Entra na resposta. 248 vai entrar? 2 mais 4, 6. 6 mais 8, 14. 14 não é múltiplo de 3, então ele não vai entrar na nossa resposta. 93, 9 mais 3, 12. 12 é múltiplo de 3, então ele entra na nossa resposta. 1326, vamos somar. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 6, 12. 12 é múltiplo de 3, então faz parte da nossa resposta. Ok? E na letra C, o que ele pede, quais são os múltiplos de 5. Para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. E na nossa lista, a gente só tem dois números, 120 e 45. Ok? Então, é importante que vocês estudem as regras de divisibilidade, os critérios de divisibilidade. Sabendo isso, você não precisa ficar fazendo uma divisão atrás da outra. Se você usar a regrinha, você nem vai precisar fazer a continha, tá bom? Terceira questão. Ao escrever a sequência dos múltiplos de um número natural em ordem crescente, qual número ocupa a primeira posição e a segunda? Então, para resolver essa questão, eu botei dois exemplos, o conjunto dos múltiplos de 5 e de 7. E a gente sabe que o conjunto é infinito, então eu não coloquei muitos números. Mas quando a gente olha os dois conjuntos, o que a gente observa? Que o primeiro termo é sempre o mesmo, é sempre 0. E o segundo, quem ocupa a segunda posição, é o número que a gente está analisando. Então, no conjunto dos múltiplos de 5, o primeiro termo é o 0 e o segundo é o 5, porque eu quero o conjunto dos múltiplos de 5. No conjunto dos múltiplos de 7, o primeiro termo é o 0 e o segundo é o 7, porque eu estou fazendo o quê? O conjunto dos múltiplos de 7. Então, no geral, o 0 ocupa a primeira posição e o próprio número ocupa a segunda. E isso acontece em todos os conjuntos dos múltiplos de um número natural. Ok? Quarta questão. Escreva todos os divisores. Por que eu falei todos? Porque nós vimos na nossa aula passada, que o conjunto dos divisores ele é um conjunto finito. Ele tem fim. Por quê? Quando a gente estuda os critérios de divisibilidade, a gente vê que os números eles não são divisíveis por todos os números naturais. Cada número entra em um conjunto específico. Então, por isso, o conjunto dos divisores ele é finito. Então, o que a gente fez? Para a gente relembrar como encontrar os divisores, nós vamos fazer o quê? Achar os fatores, achar os números que multiplicados dão o número que eu quero analisar. Parece complicado, mas não é. Então, eu quero saber os divisores de 18. O que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer uma lista de todos os números que multiplicados me dão 18. De cara, a gente já começa do 1, porque 1 é divisor de qualquer número. Lembra na aula passada? 1 é divisor de qualquer número natural. Então, a gente vai começando. 1 vezes 18 é igual a 18. 18 não é um número par? Então, 2 é um divisor dele. 2 vezes 9 é igual a 18. O próximo número que a gente vai analisar, 3. Posso analisar 3? Pode, porque 1 mais 8 é igual a 9. Então, 9 está na tabuada de 3. Então, 3 vezes quem dá 18? 3 vezes 6. Aí a gente vai para o 4. 18 está na tabuada de 4? Não está. O 16 está, mas o 18 não está. O 18 está na tabuada de 5? Não, porque para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. Então, qual é o próximo que eu analiso? 6. Mas eu já usei o 6 com o 3. Então, eu só vou subir. Então, esses fatores, 1, 18, 2, 9, 3 e 6, são também chamados divisores de 18. Então, os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Começa com 1 e termina no próprio número. Vamos para a letra B. São os divisores de 27. Quais são os fatores que multiplicados me dão 27?
1 vezes 27, 3 vezes 9, 27. Existe mais algum? Não. Então, esses fatores são também os divisores. Então, os divisores de 27 são 1, 3, 9 e 27. Vamos agora para a letra C, que são os divisores de 45. Mesmo processo. 1 vezes 45, 45. Ah, professora, e se eu não... como é que eu faço para adivinhar? Usa a operação inversa. Qual é a inversa da multiplicação? Divisão. Tá? Depois do 1, qual é o próximo divisor? O 2 eu sei que não é, porque 45 ele é ímpar. Então, vamos passar para o 3. Ah, professor, mas como é que eu vou saber qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 45? Divide. 45 dividido por 3. Quando você divide 45 por 3, você acha quem? 15. E na prova real, 15 vezes 3 é 45. Então, 3 vezes 15 é igual a 45. Aí eu vou para o número 4. Não tem 45 na tabuada de 4. Tem? Não tem, tem 40. E o próximo é 44. Depois vem 48. Então, 45 está fora de questão. Mas 45 termina em 5. Então, a gente sabe que 45 é múltiplo de 5. 5 vezes quem dá 45? 5 vezes 9. 45 está na tabuada de 6? Não, não está. Por que o 45 não é divisível por 6? Porque para o número ser divisível por 6, ele tem que ser par e tem que ser divisível por 3. 45 é par? Não é. Então, 6 não é, 47 não é, 48 não é. Qual é o próximo? 9. Mas nós já fizemos o 9 com o 5. Então, nós vamos subir. Então, os fatores 1, 3, 5, 9, 15 e 45 também são os divisores de 45. Então, para a gente fazer o conjunto dos divisores, se for um número muito grande, você vai fazendo a pesquisa dos seus divisores, até o momento que nós estudarmos fatoração. Porque quando a gente estudar a fatoração dos números em fatores primos, a gente vai ver que a gente também tem um outro processo para achar o conjunto dos divisores. Há várias maneiras de calcular. Essa é apenas mais uma delas, ok? Questão número 5. Considere os números abaixo e responda o que se pede. Mesma coisa do exercício número 2. Mesma coisa. Nós temos um conjunto ali dentro daquele retângulo. 458, 213, 110, 1008, 405, 1872 e 333. E o que nós estamos pedindo em cada item? Que você use os critérios de divisibilidade. Então, a letra A. Quais são os divisíveis por 2? Para ser divisível por 2, o número tem que ser o quê? Par. Então, vamos olhar e ver os números pares. Mais uma vez, para ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Quais são os números pares? 458, 110, 1008, 1872 e 330. Na letra B, quais são os divisíveis por 4? Aí você vai dizer, professora, mas 4 é par. Então, todos os divisores de 2 também são divisores de 4. Não. Para ser divisor de 4, ele tem que ser par, mas os dois últimos números, os dois numerozinhos à direita, tem que ser múltiplos de 4. Então, nós temos 1008 e 1872. Por quê? 8 é divisível por 4 e 72 também é divisível por 4. Você pode testar os outros para comprovar, ok? Na letra C, os divisores de 5. De novo, qual o critério de divisibilidade por 5? O número tem que terminar em 0 ou 5. Quais são os números que terminam em 0 e 5? 110, 405 e 330. Letra D. Quais são divisíveis por 6? Aí, quais são os critérios de divisibilidade por 6? Tem que acontecer duas coisas. Ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Mas por que isso? Porque 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o que a gente tem que olhar? Para ser divisível por 6, ele tem que ser par. Porque para ser múltiplo de 2 tem que ser par. Mas para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que me dar um número que é divisível por 3. Então, se você pegar todos os pares,
nem todos eles, quando você somar, vai dar um múltiplo de 3. Ó, 458. 4 mais 5 é 9. 9 mais 8 é 17. 17 não é divisível por 3, mas 458 é par. Então, ele é divisível apenas por 2 e não é por 3. O que não vai alterar, né? Vai alterar a nossa resposta, melhor dizendo. Então, os divisíveis por 6, eles têm que ser par e múltiplos de 3. Então, eu tenho 1008, porque 1 mais 8 é 9, e 9 é divisível por 3. 1872, 1 mais 8, 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 2, 18. 18 está na tabuada de 3, então é divisível por 6. 330, 3 mais 3, 6. 6 está na tabuada de 3. Então, ele é par, é divisível por 2. A soma é um múltiplo de 3, é divisível por 3, então é divisível por 6. E na letra E, quais são os divisíveis por 10? E aí é mais fácil ainda, porque para ser divisível por 10, o número tem que terminar em 0. E só tem 110 e 330. Vamos para a próxima questão. Olha o número 6. Parece complicado, mas não é. É uma questão de interpretação. Qual é o menor número que devemos adicionar, ou seja, somar, a 304 para obter o número divisível por 10? O que a gente sabe? Que para ser divisível por 10, o número tem que terminar em 0. Então, qual é o primeiro número terminado em 0 que é maior do que 304? É o 310. Então, a gente tinha 304. Para chegarmos a 310, o que nós fizemos? Nós somamos 6. Então, o número que somado a 304, que vai me dar um número divisível por 10, é 6. Bem rápido essa, né? A questão 7. Os números a seguir estão incompletos, com o algarismo faltante em cada. Sabendo que o algarismo faltante foi substituído por um quadradinho, complete cada número de modo que as afirmações sejam verdadeiras. Mais uma vez, nós vamos usar os critérios de divisibilidade. Na letra A, o número tem que ser divisível por 2 e por 5. Para ser divisível por 2 e por 5, ele tem que ser divisível por 10, porque 2 vezes 5 é igual a 10. Então, qual é o número que eu vou acrescentar? O 0. Então, o número é 540. Na letra B, tem que ser divisível por 2 e por 3. Para ser divisível por 2 e por 3, tem que ser divisível por 6. Então, para ser divisível por 2, ele tem que ser o quê? Par. Mas a soma dos algarismos do número tem que dar um múltiplo de 3. Então, vamos somar esses que a gente já tem aí, ó. 7 mais 6, 13. 13 mais 4, 17. 17 não é um múltiplo de 3. Mas o que acontece se eu somar 4 ao 17? Eu vou ter 21, e 21 está na tabuada de 3. Então, logo, o último númerozinho aí do quadradinho é 4. E aí, o número encontrado é 7.644. Na letra C, ele dá uma dica. Tem que ser um número divisível por 3 e por 4. O que acontece? Para ser divisível por 3, a soma tem que dar um número múltiplo de 3. Mas para ser divisível por 4, os dois últimos números têm que me dar o quê? Um múltiplo de 4. E aí vamos testar. 17 mais 1 é 18. 18 é múltiplo de 3? É. E se você colocar 1 ali naquele quadradinho, você vai ter 3.816. E aí você vê lá, circula o 16. O 16 é múltiplo de 4. Então, esse número serve. Aí você vai testando. 2, 3, 4, 5, 6, até que você chega no 7. 17 mais 7 é igual a 24. 24 está na tabuada de 3. E se você colocar o 7 naquele quadradinho, você tem 76. E se você dividir 76 por 4, também vai me dar um número múltiplo de 4. Então, ou você coloca 1 ou você coloca 7. Temos aí duas respostas. 3.816 ou 3.876. Na letra D, o número tem que ser divisível por 2, por 3 e por 5. Vamos lá. Para ser divisível por 2 e por 5, o número precisa terminar em 0.
porque ele tem que ser divisível por 10. Mas a soma dos seus algarismos tem que me dar um número divisível por 3. Então, vamos somar. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 5 é igual a quê? A 21. Então, agora eu tenho que descobrir um número que é divisível por 3 nessa soma. Só esse número, só essa soma, já é um número divisível por 3. Então, eu não preciso mais analisar nada. O zero me basta. Então, o número encontrado é 44.850. Vamos lá, está terminando. A questão 8. Na letra A diz o seguinte: qual é o maior número de 2 algarismos que é múltiplo de 5? Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos pegar qual o primeiro número de 3 algarismos. A gente vai 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Até aí temos 2 algarismos. Chegamos a 100. 100 é um número de 3 algarismos. Então esse número não me serve. Mas ele tem que ser menor do que 100 e divisível por 5. Então o que eu faço? 100 já é um múltiplo de 5, porque ele termina em 0. Então eu tiro 5. 100 menos 5, 95. Então o maior número de 2 algarismos que é divisível por 5 é o 95. Na letra B, qual é o menor número de 3 algarismos que é divisível por 3? Vamos testar? Vamos partir do 100. Tem que ser o número de 3 algarismos. Então, vamos começar pelo 100. Vamos somar os algarismos do número. 1 mais 0 mais 0, 1. 1 não é múltiplo de 3. Então, não serve. Vamos passar para o próximo, que é 101. 1 mais 1, 2. 2 não é múltiplo de 3. Também não é a nossa resposta. Mas quando a gente passa para o próximo número, o 102, a gente tem 1 mais 2 igual a 3. 3 é múltiplo de 3. Está aí a nossa resposta. O menor número de 3 algarismos divisível por 3 é o 102. Que é bem simples. Os números 229 e 338 têm a mesma paridade? Justifique. Professor, o que é paridade? Paridade é você verificar se eles se classificam da mesma forma. E a resposta nesse caso é não. Eles têm paridade oposta. Por quê? 229 ele é um número ímpar e 338 é um número par. Então, eles têm paridade oposta. Se os dois fossem ímpares, eles teriam a mesma paridade. Se os dois números fossem pares, eles teriam a mesma paridade, o que não é o nosso caso.
Bom, gente, espero que tenha sido esclarecedor. Aconselho que vocês refaçam os exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tenham calma, estudem com atenção e até o próximo vídeo.